passando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h da tarde, dia 22 de maio. Como tá passando rápido esse mês de maio, né? Daqui a pouco tem São João, mas sempre falando aqui do São João, um mês que para nós é um Natal pro nordestino, né? Quem é de fora não estranha não, porque já sabe, né? Pois é, muito bem, arrochar o forró aí. Que demais! Mas hoje, gente, a gente tem a doutora Aline Loleto, que vai falar com a gente aqui sobre a abordagem da nutrologia no lipedema. A gente falou sobre o lipedema aqui com o doutor Aquiles Lima, que é cirurgião vascular, e a gente já sabe que o lipedema é um problema sério, um problema nas pernas, né? Então, o lipedema é uma doença vascular crônica que causou aumento desproporcional de gordura nas pernas e algumas vezes nos braços, provocando dor na região afetada. A doença tem causas genéticas e atinge principalmente as mulheres em idade produtiva. E a gente vai conversar sobre isso com a doutora Aline aqui. Essa entrevista é um oferecimento da Fórmula Farmácia de Manipulação. Um grande abraço aqui a Arlene, que está aqui na cidade. Um grande abraço para você, minha querida. Bom trabalho para você, para o Fausto, para o Carlão, para todos os propagandistas que estão visitando ou estão almoçando agora, nesse momento, na sua pausa, para depois voltar às suas atividades normais aí. Doutora, seja bem-vinda. Boa tarde. Satisfação revê-la. Que Deus abençoe, né, a sua carreira, a sua família, um grande abraço. Também a sua família aqui, o doutor Rafael, que veio, né, para cá, não participou junto dessa vez, mas já participou de outras vezes aqui. Isso. É sócio quase majoritário aqui de Saúde e Foco, né, doutor Rafael? Então, muito obrigado por ter vindo e vamos falar sobre um problema incrível que tem soluções e que também a fórmula pode ajudar a essas mulheres que podem sofrer do lipedema. Seja bem-vinda. Obrigada, quero agradecer, né, o convite da fórmula. E também do Saúde em Foco, né, que sempre traz aí conteúdo de relevância para que as pessoas possam estar cada dia mais informadas e se cuidarem mais, né? E o lipedema, ele surgiu aí, né, nos últimos meses, acredito que deu uma evidência maior. E realmente é o que você falou, né? É um acúmulo desproporcional de gordura. E antes muitas pessoas achavam que era só, né, obesidade, existe até uma certa confusão quanto a isso. Mas aí realmente ele foi aí visto como um problema de saúde que afeta milhões, né, de mulheres, como você falou, afeta mais o público feminino e realmente precisa a cada dia mais ser, né, falado sobre esse tema para que as pessoas que têm o problema possam se identificar e a cada dia mais procurar o melhor tratamento. É verdade. Essa patologia está em alta, né? A gente tem percebido com mais frequência. Não sei se o pós-Covid ajudou a isso acontecer, mas, afinal de contas, doutora, o que é o lipedema? Você já falou que é um acúmulo de gorduras, a gente já falou aqui. Mas e por que este boom do lipedema agora? Será que é problema da pós-Covid, é problema da nossa morosidade, é problema da nossa ociosidade, melhor dizendo, né? A gente está muito parado, a gente está muito indoor ainda. Parece que o brasileiro não acordou que pode sair, que pode fazer exercício físico, que pode correr, que pode nadar, que pode pedalar, né? E a gente tá tão branco que a gente está precisando suplementar vitamina D, que a fórmula também tem em diversas apresentações, né? Mas o sol tá aí fora e a gente vê tão pouca gente pegando o sol. Mas é só um adendo aqui, né, para complementar essa pergunta. Por que esse boom? Então, assim, na medicina existem muitas patologias que às vezes elas são subdiagnosticadas. Então, eu acredito que esse boom tem uma relação direta com isso, né? Então, em 2022, o lipedema, ele foi realmente classificado como uma doença, né, com CID. Ele já está no CID-11, que aqui no Brasil a gente ainda usa o CID-10, que é a classificação internacional de doenças. Então, desde que foi realmente ali classificado como doença, a comunidade médica científica, ela voltou o olhar para a doença, né? E falou, não, peraí, como é que a gente vai tratar isso aqui? E aí começou realmente, né? E teve algo também que aconteceu, se eu não me engano, ano passado, de uma modelo, né, influencer, que ela fez uma lipoaspiração no joelho e ela faleceu depois desse procedimento e isso tomou proporção. Mas como assim? Ela era tão bonita, por que ela fez esse procedimento? Sim. Né? E realmente ela tinha lipedema, né? Não acompanhei o caso, mas tem os sintomas, né, que são bem específicos. É uma gordura que não acaba, que é muito difícil, né, de ser tratada.
E aí eu acredito, e aí outras celebridades começaram também a falar disso, né? Falar do assunto sobre o lipedema, começaram a falar, eu também tenho. E a partir desse momento, né, que ganhou esse destaque aí nas redes sociais, as pessoas começaram a se identificar. Não, eu tenho esse sintoma, eu tenho essa gordura, então o meu problema, eu tenho solução. E aí, a partir daí, realmente tomou essa proporção. E que bom, né? Porque aí tem ajudado muitas pessoas. É verdade. A modelo foi a Luana Andrade. Isso. Ela tinha 29 anos, né? E é muito trágico isso, porque ela era empresária e modelo. Morreu aos 29 anos após fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração no joelho. Pediu o Marco Aurélio aí que dá uma buscada aí na Luana Andrade. Nós fizemos um programa aqui, Marcão, inclusive com ela, doutor Aquiles, falando sobre esse problema no joelho que ela tinha. E imperceptível, doutora, para nós, né? Aos olhos, assim, né? Nas fotos, a gente percebia que ela tentava evitar realmente tirar as fotos dos joelhos, né? Mas assim, a menina linda, a carreira inteira pela frente, 29 anos, a menina, né, tava no auge da sua carreira. E né? ela fez assim, por quê? Porque o lipedema, ela tem essa característica de uma gordura que a pessoa às vezes é magrinho, né? Emagrece ou passa por um processo de emagrecimento e aquela gordura não acaba. E como todo procedimento cirúrgico, a gente sabe que tem os seus riscos, né? E infelizmente foi o que aconteceu com ela. É verdade. Uma complicação, né, pós-cirúrgica. Pois é. E assim, para a carreira dela, era importante fazer essas fotos. Inclusive, salvo engano, olha, é essa aí mesmo, tá? Menina linda, nova, cheia de vida, né? E, inclusive, nós fizemos fotos na época, Marcão, que ela passou uma das suas férias aqui no litoral de Alagoas, né? Se eu não me engano, em São Miguel dos Milagres. Lindo lugar, perfeito, maravilhoso, que eu tenho o prazer de conhecer já 2 vezes lá. Você quer passar fazendo merchan aqui da Quinta de Vilas, se você não conhece, então @Quinta de Vilas, aí em São Miguel dos Milagres. São casas de um arapiraquense, né? Todas coladinhas uma na outra, a 300 metros da praia, com piscina privativa, casa toda completinha. Fiquei lá. Então, @Quinta de Vilas. Vou com 2 olhar, L's. hein? Depois a gente coloca aqui, você vai... É um lugar incrível. Exatamente. Pedro, um grande abraço para você. Tive a oportunidade 2 vezes de ficar lá na casa do Pedro. Muito bacana. O anfitrião é um cara de muita responsabilidade. Doutora, como saber que a pessoa está com lipedema? Eu vou pedir ao Marcão para ele colocar uma foto aí, que não é as fotos dos estágios, mas as fotos anteriores, né? Como saber que estou com lipedema? Tem algumas fotos que elas são fortes, são imagens que são grotescas, assim, né? Dá para ver que tem alguma coisa errada com aquela perna. Coloca aí, Marcão, aquela foto sem ser a dos estágios, as fotos das outras pernas lá, né? Mas, pronto, ó, tá vendo aí? Sim. A gente percebe, quer dizer, eu não percebo nada, né? Eu tô vendo ali, se perguntar para mim, André, aquela primeira foto tem o quê? Eu vou dizer celulite. Eu não vou dizer que é lipedema, Sim. porque eu sou leigo. Isso. Né? Mas aí o que a gente nota nessa imagem, que é mais difícil até, né? A gente nota pelos sintomas que a gente faz, realmente a pessoa vai se identificar, não vou falar agora. Então, tem um acúmulo de gordura que ele é simétrico, ou seja, tem que ser bilateral. Então, as 2 pernas, né, como mostra a imagem, ela tem, principalmente nessa região aí da coxa, né, superior, ela tem um acúmulo maior de gordura. Só que essa gordura, né, ela pode ficar com esse aspecto aí mais furadinho também, mas ela é uma gordura dolorosa, né, diferente da celulite. Então, ela é bilateral, né? Então, se você tem esse acúmulo de gordura dos 2 lados, né, aí já tem, né, os estágios avançados. Então, a gordura, ela é dos 2 lados, ela é mais fria. Então, se a pessoa tocar, é um tecido que realmente não tem muita circulação. Então, ele é mais geladinho. Ele também dor, né? Dor ao toque. Pode ter nodulações, a gente percebe nesse estágio ali 4, né? Mais avançado, que já tem vários nódulos gordurosos. E pode ficar também roxo, né? Qualquer coisa que bate ali, ou às vezes até sem bater nada, sem tocar nada, a pessoa fica com manchas roxas na perna. Porque existe uma fragilidade também capilar, né? Inflamação ali dos vasos sanguíneos. Então, esses são, assim, os principais sintomas. E aquela gordura persistente, que você passa por um processo de emagrecimento, ou a pessoa às vezes é magra e ela não consegue eliminar aquela gordurinha dali
E é uma gordura que dói, que realmente incomoda, né? E, como eu disse, os hematomas frequentes, vai ficando realmente roxo. Tá, Marcão, te mandei um vídeo aí que a gente vai passar depois. Dá uma segurada nele aí. Doutor, e como a nutrologia ela pode ajudar no tratamento do lipedema? Já que o lipedema é um acúmulo de gorduras. E a minha pergunta é claro, né? É uma pergunta que eu preciso fazer porque eu sou leigo. Quem está em casa também é leigo como eu, que está ouvindo aí no carro, está com a perna, com esses sintomas aí, opa, estou com dor, a minha perna está inchada, né? A primeira pergunta, o lipedema ele acontece de igual forma nas duas pernas ou ele pode acometer uma das duas pernas? Na verdade, para ser lipedema, geralmente ele é bilateral. Aí a gente faz o diagnóstico diferencial com o linfedema, né? Porque o lipedema é o quê? É lip, né? Lipo é da nomenclatura é gordura. Sim. Edema de inchaço, né? Então, o linfedema não. O linfedema, ele geralmente pode acometer só de um lado. E esse é um diagnóstico diferencial. E ele acaba dando realmente líquido, né? Líquido, a linfa, né? Que é o sistema linfático. Esse líquido extravasa e produz um edema local. Aí a gente tem o linfedema, que é acometimento dos vasos linfáticos. O lipedema pode evoluir para o linfedema, né? Naquele estágio 4 da foto, a gente já pode ter um linfedema associado. Aí o linfedema, sim, geralmente é unilateral. O lipedema não, é bilateral. Bilateral. Tá, a maldade vem nos dois lados. Né? E pode, como você falou, né? Geralmente ele é da cintura para baixo, né? Mas pode acometer braços também, em alguns casos. Outra coisa, doutor, antes da gente entrar aqui na nutrologia, como é que a nutrologia pode ajudar no tratamento do lipedema, que é o seguinte, as pessoas podem estar perguntando de onde vem essa gordura? Eu adquiri essa gordura é daquilo que eu comi, ou o meu metabolismo está fazendo com que essa gordura se deposite nas pernas, provocando o lipedema? Então, essa pergunta é bem importante. Por quê? Porque alguém que trata um lipedema, ela precisa entender o metabolismo da gordura, né? Então, assim, causas geralmente genética. Então, é a mãe que teve, a filha que está tendo, né? E vai de gerações. Mas tem também alterações metabólicas, alterações hormonais também associadas. E para isso a gente acaba vendo realmente ali como é que esse tecido adiposo se comporta. Já existem estudos hoje, né? Tem cientistas, não aqui no Brasil, mas que eles estão usando a gordura, né? Quando faz a lipoaspiração de lipedema, eles estão estudando o comportamento dessa gordura. Há muito tempo se acreditava que gordura era um tecido inerte, que ele não tinha nenhum tipo de problema. Então, você via muita pessoa acima do peso, dizia, não, mas os meus exames estão normais. Mas a pessoa tem uma doença e ela tem gordura corporal elevada. E o que foi comprovado? Que a gordura ela não é um tecido inerte. Ela produz fatores pró-inflamatórios o tempo todo. Então, existe uma inflamação subclínica, né? Pode ser uma inflamação crônica. Então, quem tem o lipedema, ele vai ter aquela célula de gordura depositada. Existe uma facilidade maior de acumular e uma dificuldade de quebrar essa gordura e eliminar, né? E isso é muito realmente genético, né, da pessoa. Então, o que a medicina faz? Ela intervém para que a gente consiga driblar essa situação, porque esse metabolismo, ele não funciona. Por isso que a gente fala muito de um tratamento, né, em conjunto. Tá, e agora sim, como é que a nutrologia pode ajudar no tratamento do lipedema? Isso, assim, para começar, né, é muito importante, né? Tem gente que pergunta, mas qual é o médico que eu vou procurar? Né? É um médico que tem ali uma experiência de atender lipedema, né? A gente fala muito do vascular, como você falou, né? Mas é um tratamento multidisciplinar. Então, a nutrologia, ela ajuda o quê? No diagnóstico, mas a gente precisa também, às vezes, de um vascular, dependendo do estágio, de um cirurgião plástico, né? Às vezes um nutricionista, com toda certeza, fisioterapeuta, então esse conjunto. Mas a nutrologia ela entra muito no diagnóstico também, na avaliação da composição corporal, porque quem tem lipedema tende a ter percentual de gordura muito alto e baixa massa muscular. E esse cenário é terrível, porque além de já ter um metabolismo comprometido, a baixa massa muscular piora ainda mais esse metabolismo. Quanto menos músculo, metabolismo mais lento. Então, o que a gente realmente faz essa avaliação, né, de bioimpedância, que é bem importante. A bioimpedância, ela diz onde realmente tem esse maior acúmulo de gordura em percentual. A gente avalia a massa muscular,
atua também no diagnóstico, né? A gente também avalia muito exames para avaliar grau de inflamação. Não são exames específicos, mas tem como eu dosar, por exemplo, um PCR ultrassensível, uma homocisteína. A gente dosa o ácido úrico, que não é só para ver se a pessoa tem gota, ele também é um marcador de inflamação. Então, tem vários exames que a gente avalia para ver o grau de inflamação e até para acompanhar a resposta ao tratamento. Também a gente faz, né, todo esse processo de reposição de vitaminas, minerais. Você estava até comentando da vitamina D no começo. Sim. E existe realmente aí evidências de quem tem lipedema tem deficiência de vitamina D. Ou quem tem obesidade também. Por quê? Porque as células adiposas, elas sequestram vitamina D. Então, às vezes, você está suplementando e essa vitamina D está indo para dentro da célula adiposa e ela não fica biodisponível para quando você precisa ali. E só para quem está em casa é o seguinte, as células adiposas, gente, são células que armazenam muita gordura, tá? Essas células possuem um vacúolo central que pode aumentar ou diminuir de acordo com o metabolismo do indivíduo. Como você queima as suas calorias, como o seu organismo funciona. A quantidade de gordura difere nas diferentes partes do corpo. Daí a justificativa do lipedema. Quero mandar e ainda tem a questão, só te interrompendo, do lipedema, além da gente aumentar o tamanho dessa célula, né, uma displasia, a gente ainda tem um aumento da quantidade de células gordurosas, que é a hiperplasia. Então, são 2 fatores aí associados. Quero mandar um abraço aqui para a diretora de marketing e sócia da Fórmula Farmácia de Manipulação, Arlene, que está aqui. Ela dizendo, boa tarde, satisfação tremenda. O Fausto Campos, que é propagandista, grande abraço, boa tarde, assunto muito importante. A Ivana Loleto diz, essa doutora Aline é muito top, minha sobrinha querida. A Ivana está aqui em Alagoas? Goiânia. Eita, terra boa, conheço sua terra, viu? Terra linda. A Iraneide está aqui também. A gente está falando de joelho não, Neide. A gente está falando de lipedema. A Paloma Noleto, minha médica maravilhosa. É minha irmã. Família em peso aí, né? Bacana. E o Carlos Farias, que também é propagandista da Fórmula, está aqui prestigiando a gente. Essa galera todinha está no almoço e curtindo a gente aqui falar sobre esse assunto tão importante. Doutora, as pessoas, a gente falou aqui, né? Eu até falei com aquela foto que o Marcão colocou na tela aí, que para mim aquilo era celulite. E as pessoas podem pensar, eita, rapaz, a minha celulite aqui pegou com força, né? Então, assim, as pessoas confundem lipedema com celulite. Qual é a diferença entre lipedema e celulite? Então, a celulite, ela é uma condição muito estética, né? Em que há, sim, um acúmulo de gordura, mas ela é uma gordura que fica ali empurrando o tecido conjuntivo, que é uma camada mais interna ali, né? Que a gente tem pele, né? Gordura. E aí ela empurra esse tecido conjuntivo e às vezes fibrosa. E nessa fibrose fica aquele buraquinho. No lipedema também pode ter. Só que a celulite, ela não é assim dolorosa como é o lipedema. O lipedema, a pessoa sente aquele nódulo gorduroso, se ela palpar, e é dolorido. Então, se for alguém que for fazer uma drenagem, né, que às vezes a pessoa que tem lipedema, ela fala, vou fazer uma drenagem redutora. O que é recomendado é a drenagem linfática, né? Que ela realmente vai ali melhorando a circulação. A redutora, que a pessoa usa força, né? Ou usa algum bambu, que tem os bambus que são usados. Então, essa pessoa vai sentir uma dor absurda, diferente da celulite. E na celulite também a gente não tem hematomas, né? Como acontece no lipedema. Então, elas são, sim, diferentes, né? O lipedema, ele realmente é uma doença inflamatória, em que há dor associado a dor, né? E a celulite não. A celulite, ela é realmente ali um problema, é um acúmulo de gordura, mas não tem essa característica de ser tão inflamatório. E não tem esse grau de gravidade. Não evolui dessa forma, de forma alguma. Tá. O Carlos Faria diz assim, palestra excelente. A Arlene diz assim, muito bom ter uma médica com esse conteúdo. Verdade, né? Ela precisa vir mais vezes, né, Arlene? Né, doutor Rafael? A família Luna, excelente tema. Esse é o Rafael. Importante. Pois é, muita gente é acometida e sem saber o que fazer e a quem procurar. Parabéns, doutora Aline e André Pérez. Obrigado, meu querido doutor Rafael. Luna, que já veio aqui também pela Fórmula. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial, você pode mandar suas dúvidas para cá. Você tem esse inchaço nas pernas, você acha que a celulite está nas 2 pernas, né? Dói.
você sente isso? 99639-8389. O assunto é esse, abordagem da nutrologia no lipedema. E depois da volta do intervalo, a gente vai falar de mais ainda sobre esse assunto e também que tem um produto bacana que a Fórmula tem desenvolvido aqui e que você pode fazer uso, né? Quando você for na doutora Aline, que for consultada por ela, ou pelo Dr. Rafael, né? Você pode ter os benefícios desse produto que a gente vai falar. Vou dizer o nome não, você vai ficar pensando aí. Vou fazer igual o pessoal faz na televisão. Vou segurar a audiência, depois do intervalo a gente fala o nome do produto. A gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, de volta com Saúde em Foco, entrevistando a doutora Aline Noleto, tá? Ela é especialista aqui em nutrologia e a gente está falando sobre a abordagem da nutrologia no lipedema, tá? Um grande abraço aqui, olha, a família está participando toda aqui. Maíra Caroline, doutora Aline, excelente explicação. Diz a Noleto, diz assim, boa tarde. Só as mulheres podem ter esse problema? Os homens também? Né? Ela pergunta aqui. A gente já tinha falado disso, é uma doença preponderantemente feminina, né, doutora? Mas eventualmente pode acontecer, pode acometer o homem?
raro. É raro, mas pode. Principalmente se tiver doenças associadas, né? Porque lipedema é uma doença por si só. Mas quando um homem tem um grau de obesidade muito elevado, ele pode ter alterações metabólicas e hormonais. Então, esse homem, às vezes, ele tem deficiência, né, de testosterona. A testosterona fica muito baixa. Uma produção elevada de estrogênio. Então, ele pode ter, né, além de ginecomastia, né, que é aquele acúmulo de gordura no peito, também pode desenvolver. Mas é raríssimo, raro mesmo. É mais presente em mulheres. Tá. O Vitor Luna diz: conteúdo de qualidade assim só pode ser transmitido por uma profissional de excelência. Parabéns, doutora Aline. A Paloma Noleto diz assim: a drenagem linfática traz alívio para a paciente com lipedema? Com certeza, inclusive é um dos tratamentos, né, das abordagens terapêuticas que são feitas. Além da medicação, né, que pode ser utilizada, a drenagem linfática ela é indicada sim, em alguns casos aí para melhorar a circulação. Tá. Então, vamos continuar aqui sobre a nossa entrevista sobre isso. Doutora, o lipedema é uma doença inflamatória, né? Então, o que devemos fazer para ajudar a desinflamar? Então, é uma doença inflamatória pelo mecanismo que eu estava te explicando, né, antes. Explicando para todo mundo, né? Gordura, né, em excesso, ela produz fatores inflamatórios. Por isso, o lipedema é uma doença inflamatória, tanto que é doloroso ao toque. E o que acontece? A gente tem até um sistema próprio para desinflamar, para detoxificar. Só que num corpo que já está inflamado, a gente precisa meio que dar nutrientes necessários para esse corpo, né? Então, a gente utiliza, além de vitaminas e minerais, que são importantes para um processo realmente do próprio organismo desinflamar, a gente utiliza também substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes, né? Então, a gente tem o uso da cúrcuma, o uso do resveratrol, né, que é um antioxidante muito potente também. A vitamina E, ela é muito importante no tratamento. Tem o ômega 3. Tem algumas substâncias que elas ajudam também até melhorar o metabolismo, né, como a piperina. Então, assim, realmente dá para a gente desinflama também, melhorando a alimentação, porque a gente não pode, como se diz, enxugar gelo, né? Então, eu estou me alimentando com uma alimentação totalmente inflamatória. E quando eu falo de alimentação inflamatória, eu estou falando de alimentos ultraprocessados. Sim. Rico em açúcar, né? Gordura hidrogenada. Saturada. E também alimentos realmente que são ricos em aditivos químicos, né? Tudo que você compra ali no supermercado, biscoito recheado, essas coisas, são alimentos inflamatórios. Então, por que enxugar gelo? Porque aí você pode tomar um antioxidante anti-inflamatório via oral, ao mesmo tempo você está comendo aquilo que continua te inflamando. Não mudou seus hábitos. Isso, não mudou hábito, então não faz sentido. Mas tem sim essas substâncias que podem ser usadas. Tá. Existem graus diferentes de lipedema. Quais os sintomas desses graus? Pedi o Marco Aurélio para de novo colocar, Marco Aurélio. Que aí a gente vai falando, aqueles né, graus de lipedema vai aparecer na sua tela aqui no NN Play. Esse gráfico, exatamente. Estágio 1, estágio 2, 3 e 4. Isso. No estágio 1, quase a gente não consegue perceber nada. É verdade. Mas é muito existe, localizado, né? Mas já existe o lipedema ali, né, doutor? No estágio 1 já, principalmente na lateral ali da coxa, né? No estágio 1, realmente tem essa gordura acumulada, que ela é dolorida. Pode ter um inchaço, mas esse inchaço ele não é tão perceptível, né? Como vocês estão olhando ali. E esse estágio 1 é o estágio ideal para começar o tratamento, porque ele responde muito bem ao tratamento, né? O estágio 2, a gente já tem aí também, a pele, ela continua lisa, ela não é tão, né, cheia de relevos como as outras. Ela também tem um edema mais proeminente, mas é um edema mais durante o dia. E, nesse caso, responde bem, mais ou menos, ao tratamento. Não responde tão bem quanto o estágio 1, né? O estágio 3, ele já é endurecido, já pode ter fibrose, né? Como a gente olha ali, ó. Já tem aquela prega lá no tornozelo, um edema mais pronunciado. Pode começar a ter inflamações, né, da perna, problemas circulatórios. E nesse caso aí, é mais difícil responder ao tratamento medicamentoso. E o estágio 4, né, é realmente muita fibrose, muita eczema, pode ter até inflamação como erisipela, já tem o linfedema associado e é um caso que normalmente precisa de uma intervenção, às vezes cirúrgica mesmo. Não responde tão bem ao tratamento clínico. Doutora, nos estágios 3 e 4,
as pessoas também podem confundir com outra doença chamada filariose linfática, que é elefantíase. As pessoas chamam no Brasil de elefantíase, né? A diferença é que, eu acredito, é que na filariose linfática, na elefantíase, a pele ela é enrijecida, não é? E no lipedema ela não é enrijecida. Isso, no caso da elefantíase, ela é como se fosse um edema mais duro, né? Quando você toca, pode até ter uma compressão, mas é mais difícil, né, ter essa compressão. E no lipedema não, por ser uma célula de gordura, você ainda consegue palpar, sentir, né? Ele é mais, ao toque, ele não é tão enrijecido, como você falou. Mas pode ter também os casos em que já há evolução para o linfedema, que ele fica mais endurecido também. Tá. Além do exercício físico, né? As pessoas podem perguntar, oxe, e a gente consegue fazer exercício físico com esse problema, né? Além do exercício físico, existe algum suplemento que podemos prevenir o lipedema? Então, consegue sim fazer exercício físico, né? Claro que se a gente estivesse falando do estágio 4, precisa realmente de exercício de baixíssimo impacto, né? Porque é um paciente, senão ele vai ter problema no joelho. Mas realmente assim, o exercício ele é uma prevenção. Pode ser até uma hidroterapia, né? Pode, a hidroginástica, né? Baixo impacto, às vezes o pilates, né, em si, que é com acompanhamento do fisioterapeuta. Mas o que, para realmente um suplemento que pode ajudar a prevenir, eu considero assim, vou dizer um ômega 3, né? O ômega 3, ele realmente é antioxidante, é anti-inflamatório, ele vai elevar o nível, né, de gordura, das boas gorduras realmente. Então, um dos suplementos que a gente usa na prevenção é o ômega e os hábitos de vida, né, que na verdade não é um suplemento, mas é necessário. O ômega 3 você vai também encontrar na fórmula, que são ácidos graxos poliinsaturados, né, que vai ajudar muito aí na redução das gorduras. Inclusive também muito indicado aí para a galera, para os homens aí, né, para utilizar, principalmente aí depois da faixa dos 40, onde aí a libido começa a cair por conta da testosterona, que a gente começa a perder 0,5% a cada ano após os 30 anos. Então, né, consulte sua nutróloga, sua nutricionista aí, que com certeza eles vão te falar tudo que a gente está falando aqui. Doutora, tem outra pergunta aqui interessante também. Como a nutrologista trata o lipedema? Como a gente trata? Assim, a abordagem, como eu falei, ela precisa ser sistêmica. Então, na nutrologia, vou falar da minha forma de lidar com esse paciente. Eu sempre faço uma abordagem sistêmica. Então, eu não vou olhar só a perna que está com gordura. A maior parte dessas pacientes que têm lipedema, elas têm outras condições associadas. Às vezes, obesidade, às vezes, algum problema de tireoide, né? Um hipotireoidismo. Então, além de tratar essas doenças associadas, eu abordo muito a parte ali de realmente alguns pilares da saúde, né? Então, a alimentação, né? A gente faz orientação nutroterápica. Por quê? Porque no lipedema existe a necessidade de uma dieta anti-inflamatória. Então, a gente faz essa recomendação e o nutricionista prescreve esse plano alimentar. Então, ou vai ser uma dieta anti-inflamatória, geralmente a mediterrânea, ou a cetogênica também, em alguns casos, ela é necessária. Então, a gente avalia também, né, a hidratação desse paciente, porque como é que o meu organismo faz uma limpeza? O líquido, né, que está entrando, eu realmente faço ali todo esse processo metabólico, precisa de água. O exercício físico, né, uma orientação direcionada. Às vezes, um suplemento específico para esse paciente render mais no treino. Por quê? Porque ele tem uma tendência, como eu disse, de baixa massa muscular. Então, a gente quer uma perda de gordura com uma preservação desse músculo ou até ganho de massa muscular também. A gente entra também na parte do quê? Primeiro, eu preciso o quê? Desinflamar. Então, para desinflamar, a gente usa fitoterápicos, né, específicos para fazer essa limpeza. Então, tem que pensar realmente assim, preciso primeiro desinflamar, depois eu preciso repor. Existe realmente muita deficiência de micronutrientes. O que são micronutrientes? Vitaminas e minerais. Então, eu preciso repor, às vezes, zinco, magnésio, selênio, vitamina D, vitaminas do complexo B, a vitamina B12, que são essenciais até para o processo de limpeza desse organismo. Para ele conseguir desinflamar, eu preciso dar como se fosse combustível, né? Vamos dar o exemplo aí de um carro. Para esse carro andar, ele precisa do combustível. Sim. Então, as vitaminas, minerais, os micronutrientes, eles são necessários para fazer o nosso corpo funcionar. Então, a nutrologia, né, a especialidade médica que trabalha exatamente com isso.
com doenças relacionadas ao metabolismo de nutrientes. Então, eu preciso repor esse nutriente para que esse corpo funcione. Então, eu desinflamo, reponho, né? Oriento toda essa mudança do estilo de vida, porque não adianta, às vezes, um estágio 4 ir para uma cirurgia se essa pessoa não vai mudar o estilo de vida dela. Porque é uma doença crônica. E doença crônica, ela não tem uma cura, ela tem um controle. Então, na nutrologia, a gente faz toda essa abordagem, né? Desinflamo, reponho, trato ali a parte de hábitos de vida, conservo massa muscular, às vezes trato a obesidade associada também, né? O emagrecimento ajuda. E escolho ali a medicação, porque também tem medicações ali indicadas. Ou seja, é necessário uma mudança de comportamento do paciente, né? Doutora, para quase finalizar, porque a gente guardou a cereja do bolo para o final. A gente falar o nome do produto que a Fórmula tem aqui, um produto inovador, patenteado. Você que sofre desse problema, você vai encontrar um produto aqui na Fórmula fantástico. A gente vai falar dele daqui a pouco, estou guardando a cereja do bolo para o final. Mas, doutora, nos dê dicas, por exemplo, de como a gente pode ter hábitos mais saudáveis e uma alimentação também mais saudável para evitar o lipedema. Você já deu umas dicas aí de evitar os ultraprocessados. Gente, os ultraprocessados são salsicha, linguiça, aquela feijoada enlatada. Não compre não, meu filho. Tem tanta feijoada que o povo faz aqui. Boa. Né? Boa, né? Como é o nome da irmã lá que faz a feijoada? Eita, até... Né? Tem uma feijoada bacana aqui em todo canto. Aqui no Pedrinho tem feijoada. Gente, compra a feijoada in natura. Né? Delícia, né? Não, Arlene? Feijoada, né? E tal, o Carlão. Todo mundo da Fórmula aí. Não tem uma coisa mais gostosa do que uma feijoada bem feita. Já que você vai comer, agora também você não vai comer feijoada todo dia, porque tem lá a tal da linguiça, né, doutora? Então, nos dá umas dicas aí de como a gente manter hábitos saudáveis e também uma alimentação balanceada para evitar o lipedema. Então, a gente falou do exercício físico, né, manter. Tem que ter muito cuidado com o consumo de álcool também, né, por proporcionar aí um grau de inflamação. E a alimentação, como você falou, ela precisa ser uma alimentação anti-inflamatória. E como é que eu sei, né, como é essa alimentação? Você tem que pensar tudo assim, que for um antinutriente, ou seja, não está me trazendo benefício. Então, alimentos ricos em açúcar, né? Tem que realmente evitar, porque o açúcar ele está associado a grau alto de inflamação e a várias doenças, né, que podem surgir. Tirar, como você falou, né, linguiça, salsicha. O que é que eu devo comer? Alimentos in natura. Então, assim, as dietas assim melhores e balanceadas, né? O que o nordestino, né, gosta muito de comer raízes. As raízes realmente elas têm uma quantidade de vitaminas, minerais, fibras muito maiores. Frutas, né? Os legumes são muito bons. As carnes, né? Mas sempre lembrar de mesclar no lipedema. A gente realmente tem aí é mais favorável o consumo de carnes brancas, né? Peixes, aves, do que propriamente a carne vermelha. Não é que a pessoa não vai comer, mas tudo realmente precisa de equilíbrio para todo mundo, né? Eu não posso comer carne vermelha todos os dias. Eu preciso realmente ter uma dieta balanceada e incluir outras proteínas aí, né? As carnes brancas que tem, principalmente os peixes e aves, né? São mais magras. Então, essa alimentação realmente mais natural, com saladas. Eu vou deixar de comer tudo, né? Alguém pode pensar. Não, só precisa ter equilíbrio, né? Esse tudo, né? Se esse tudo for sorvete, né? Açaí, açúcar em excesso, muito doce... Ele precisa ser exceção e não regra. Não pode ser todo dia. Senão o corpo da gente não aguenta. É verdade. Olha a mensagem. Tá bom, mensagem aí pelo 996398389. Vamos a ela. DJ Sérgio Paulo. Boa tarde, aqui é Cícero Sabino, do sítio Campo Comprido, Garanhuns, Pernambuco. Opa. Esse negatriz que vocês falam aí, que na farmácia, ele diz aí que passa no comercial na televisão, é o original da televisão que passa no comercial. E o da farmácia diz que não presta. Eu quero que você me informe se é original da farmácia ou não, porque eu sempre tomo o negatriz desse passado, mas é caríssimo. E o da farmácia não é muito mais baratinho 90%. Aí eu digo, Maria, como é caro aí esse que faz da top term da televisão, que passa na televisão o comercial. E o da farmácia, como é baratinho, é porque o da farmácia não presta não é do peixe original, não. Isso aí é negativo. Eu digo, Maria, ele quem diz, né? Tudo bem que eu ligo para lá. Eu quero que você me informe qual é o melhor, se é o da farmácia ou o que passa da televisão. Muito obrigado e uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado. Garanhuns ligado aqui na nossa audiência. Legal. Bacana, muito obrigado. Pessoal de Garanhuns sempre estão... Aqui a dona Marlene Leite, né, Sérgio? Sempre ouve a gente aqui. A dona Hilda do Capim sempre ouve a gente aqui também. A menina lá de Atalaia, do sítio lá. A Dilza. Hein? Sítio Oricuri, né? Muito obrigado Lembra pela audição. tudo. Sempre estou ouvindo. O estado todo está ouvindo a gente aqui. Ele está perguntando, doutora, do ômega 3, fez referência aí a uma marca que se vende como merchan na televisão. Sim. Meu querido, olha, se você puder, né? Não sei se Garanhuns tem a fórmula, a farmácia de manipulação, mas se não tiver, vale a pena, quando você estiver vindo aqui para Arapiraca, você ir na fórmula e comprar realmente o ômega 3 de procedência, de qualidade, de referência. Por quê? Né, doutora? Porque o ômega 3 é necessário que ele tenha uma quantidade mínimas de DHA E EPA. e EPA, né? Isso. São referências aí. Se você estiver tomando uma dosagem pequena, você já está falando, está subdosando o que você está tomando e não vai servir de nada. Então, essa relação que você está fazendo aí de preço com o custo-benefício, né? Essa que você falou aí, você compra uma e ganha 3 lá no merchan da televisão. E deve estar pagando caro. É, porque assim, um ômega de qualidade, né? Aqui no Brasil a gente tem, né, selos. Então, eu Sim. sempre costumo dizer, vai comprar um ômega, tem o selo IFOS, né? IFOS. Ele tem esse selinho. O que significa? Que esse ômega, ele não tem contaminantes, né? Ele não tem metais pesados. Ele é puro, exatamente. E ele foi retirado, né, dos peixes, né, principalmente salmão ali, de águas profundas, águas geladas. Então, ele não é um ômega mais barato, porque a produção dele é de excelência, né? Ele realmente precisa entregar aquela quantidade, ele vai passar por vários testes para dizer, não, esse é puro. Porque eu já peguei casos de pessoas tomando ômegas de má qualidade que alterou colesterol. Ao invés de melhorar, né, o HDL, começaram a ter elevação do LDL, né, que é o colesterol, entre aspas, aí, ruim. Então, assim, avaliar esse selo, né, se ele tem ali pelo menos 1000 miligramas, né, em umas 2 ou 3 cápsulas, que é a média, né, certa, né, e tolerável, que daria mais ou menos aí 660 miligramas de EPA e 440 de DHA. Essa relação pode mudar se a gente estiver tratando uma gestante que precisa mais de DHA, então tem os específicos. Mas é avaliar isso, né, se ele tem o selo, né, de pureza. Não vai ser, infelizmente, não vai ser dos mais baratos, como eu expliquei, por causa do processo, né, de extração desse ômega e da qualidade que ele vai precisar apresentar. Perfeito. Agora sim, Marco Aurélio, solta aquele vídeo que a gente vai falar, né, do Resvitec. Olha aí, ó, tá? Esse produto aí da fórmula, tá? É uma fórmula patenteada, o poderoso antioxidante resveratrol. O Resvitec ajuda a combater fatores inflamatórios e contribui para o tratamento do lipedema, uma condição médica que se manifesta pelo acúmulo excessivo de gordura. Pode colocar em loop, Marcão, nas pernas, coxas e quadris. Muitas vezes associado à dor e a sensibilidade, né? Então, o Resvitec, ele combate a inflamação e sintomas. O resveratrol é um composto natural encontrado em várias plantas e frutas. Tem tecnologia patenteada, o Resvitec, é poderoso antioxidante, ou seja, ele previne o envelhecimento precoce, né, doutora? O resveratrol tem 10 vezes mais biodisponível, redução dos fatores anti-inflamatórios e único que assegura uma biodisponibilidade 10 vezes maior. Você vai encontrar aqui na fórmula Farmácia de Manipulação, que você já sabe onde é que fica aqui em nossa cidade. A gente vai falar para você aqui, tá? Rua Esperidião Rodrigues 160 no centro, e o telefone está aberto até às 18 horas, 3522-1994. Tem outro telefone da fórmula aí, né, para você colocar, 98802-1191, 98802-1191. Em Maceió tem mais uma loja aberta agora na Avenida Rotary, né, uma loja linda. Ainda vou fazer uma visita para vocês lá, né? Então você vai encontrar o Resvitec aqui na fórmula, tá? Nesse telefone que estou falando aqui, 98802-1191. Ou então você vai aqui na loja, vai falar com o seu prescritor, que é a doutora Aline, que está aqui com a gente, o doutor Rafael, né? E eles vão prescrever para você o Resvitec. Você vai lá falar com a Anne ou com a Lisiane, que são as farmacêuticas da fórmula. A fórmula sempre tem uma farmacêutica enquanto a loja está aberta para atender você e tirar suas dúvidas. Doutora Aline, quero lhe agradecer, foi muito bacana ter aqui a sua família inteira de Goiânia, terra linda, de gente bonita, né?
E uma terra que produz muito para esse país, em todos os aspectos, produz gente bonita, produz gente de fé, produz o agro, que é um forte desse país, uma terra abençoadíssima do agro, né? Eu tenho uma vontade de conhecer, sei o que lá, Verde, Rio Verde? Rio Verde de Goiás, isso, Rio Verde de Goiás. Eu atendi um caminhoneiro aqui uma vez, tá aí o endereço da doutora Aline, doutora Aline Noleto, Aline com 2 L's, tá? @ doutora Aline Noleto, tudo junto no Instagram, para você marcar, 98180 3800, DDD 82 para quem tá fora de Arapiraca, 98180 3800, telefone e WhatsApp para você marcar a sua avaliação com a doutora Aline e seguir aí sem lipedema. E aí, esse caminhoneiro, né? Ele falou para mim assim: você conhece Rio Verde de Goiás? Eu falei: não, faz muito tempo isso, faz mais de 10 anos. Eu era supervisor de uma loja de caminhões aqui, uma multinacional. Eu disse: não, então dá uma olhada aí no seu Google. Aí eu fiquei encantado. Ele disse: olha, todas as ruas de Rio Verde de Goiás são asfaltadas. Todas as ruas são asfaltadas. Toda a cidade, já fui em Rio Verde. Toda a cidade é saneada. Aí eu falei: cara, eu tenho que olhar isso aqui, né? Então, se você tem interesse, dá uma olhada aí, né? Deixa eu ver aqui, Rio Verde, município de Goiás. Isso, população. Goiânia é muito bom também. Né? Não, Goiânia é um lugar fantástico, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui só a população, para você ter ideia. Rio Verde de Goiás. Deixa eu pegar aqui. População hoje, naquele tempo eu fiquei... População em 2023. Tá aqui, 225.696 habitantes. O tamanho de Arapiraca, gente. Uma cidade que tem várias repetidoras de televisão, internet cabeada em toda a sua extensão. Uma cidade que tem uma fábrica da Sadia, se eu não me engano. Tem né? várias fábricas lá, Várias e o agro é forte. E o agro é muito forte em Rio Verde de Goiás. E eu fiquei com água na boca. Tá aí, ó. Marco Aurélio já pegou na tela aí, ó. Eu amo o Rio Verde, tá? Até eu vou conhecer Rio Verde. Né? Já fui uma vez, mas não andei tanto. Um lugar onde o agro manda e manda ver mesmo. Porque o agro é forte, o agro é o que manda nesse país, né? Isso. Então, doutora Aline, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, né, da Fórmula também, e o convite sempre o André aí conduzindo perfeitamente. E assim, para você que tem essa condição, se identificou, procure realmente solucionar, porque é uma doença inflamatória e que requer tratamento. Tá, olha, gente, é o seguinte, vai ter vai ter assim, colocou aí na tela, Marcão, aquele evento que vai ter o Marco Aurélio mandou para mim aqui. É o seguinte, ó, vai ter um evento aqui, que exercício físico é remédio, corpo em movimento, mente e equilíbrio, aqui na primeira corrida e caminhada do Centro de Atenção Psicossocial e Álcool e Drogas, o CAPS AD, dia 24, tá? É depois de amanhã, sexta-feira, tá certo? Então a concentração será às 8 horas no CAPS mesmo, e a corrida e a caminhada será na área verde, com a participação dos usuários. Comemoração alusiva aí à Semana da Luta Antimanicomial, tá bom? Grande abraço aqui a Lucivânia, que mandou pra gente aqui, o gerente do CAPS AD. Muito obrigado aí. O CAPS AD fica na rua João Nunes Barbosa, número 34, no bairro Itapuã. Tá bom? Mais uma vez, Arlene, muito obrigado. Dona Rita, muito obrigado a todos da Fórmula por esse momento mágico aqui, maravilhoso que a gente tem aqui, né? E foi muito bacana ter todos vocês aqui na audiência, todos vocês de Goiânia, todos vocês aqui de Alagoas, sejam todos bem-vindos e vamos marcar mais vezes, né, doutora? Sim, vamos. Quem sabe a gente não pega esse casal bonito para aqui, né? Ele é alagoano, ela é goiana, né? Eu sou mato-grossense. Você é mato-grossense e ele é alagoano? É. Então tá tudo certo, né? Então vamos trazer esse povo para cá pra gente fazer uma prosa aqui, como diz os bons, vamos sim, né? Os bons mineiros. Amanhã eu vou receber a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista, e olha o tema: cabelos brancos e cuidados com os cabelos. Inclusive o resveratrol, né? Ele também pode ser usado para evitar que apareçam fios brancos. Por quê? Porque é um antioxidante, né? E o cabelo branco nada mais é do que um processo aí de oxidação ao longo da vida e do envelhecimento. Olha aí, mais uma dica aí valiosa para você, né? Você vai encontrar na Fórmula. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio
Rádio